Olá! Nossa, estamos quase dando adeus a 2023, né? Chegamos a novembro. E aí vem aquela frase que já virou clichê essa época do ano. Como esse ano passou rápido. Mas há sempre tempo para falar sobre saúde, não é mesmo? O Trabalho Legal está sempre atento a esse tema. E para isso, preparamos uma reportagem especial sobre a relação entre câncer e trabalho. Você não pode perder. Então eu coloquei o trabalho sempre em primeiro lugar na minha vida, sabe? Esse foi meu mal também. E nessa edição do Trabalho Legal você vai ver também. Afropresença 2023 promove debate para capacitação e inclusão de jovens negras e negros no mercado de trabalho. Acho que primeiro pensar nas oportunidades em que a gente podia criar para jovens, estudantes negros que, assim como eu, tinham muitos sonhos e têm muitos sonhos, que desejam realizar grandes coisas. No mês do servidor público, a gente conhece um pouquinho mais da rotina desses profissionais. Principalmente na saúde da família, a gente acompanha mesmo. A gente vê aquela pessoa que quer engravidar ou não quer engravidar, ela engravida, por 9 meses a gente acompanha, depois esse bebê vem, a gente acompanha. O Trabalho Legal começa agora. O câncer é uma das doenças que mais afeta pessoas no mundo todo. Para quem passa por isso, a luta é diária. E novembro é o mês para nos conscientizarmos sobre a importância da prevenção, como a atividade que exercemos pode afetar nossa saúde. Quais profissões são consideradas de maior risco? E como os empregadores podem promover a prevenção no ambiente de trabalho? Veja na reportagem. A farmacêutica Ana Paula Gomes, de 43 anos, veio para Brasília em 2011. Ela é mineira e mora com um filho de 8 anos. Em fevereiro deste ano, recebeu um triste diagnóstico: câncer de mama. Não foi falta de recurso, de conhecimento, de tempo, porque eu nunca tinha tempo para mim, né? Tempo para o trabalho sempre. Eu vim a Brasília por causa de trabalho. Eu não tenho parente aqui, eu não vim porque acho a cidade, nada, eu vim para trabalhar. E eu fiz isso até dia 10 de maio, muito. Então eu coloquei o trabalho sempre em primeiro lugar na minha vida, sabe? Esse foi meu mal também. Quando eu voltei, eu fui demitida. Na hora que ela me mandou assinar a carta, isso aqui começou, parecia que tinha uma bomba relógio dentro, quente. E eu passando mal, fui direto na advogada e ela olhava assim, estava vermelho. Meu pé estava todo vermelho. De como que é relacionado ao emocional, ele é totalmente ligado. No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, segundo dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer. Para cada ano do triênio 2023-2025, foram estimados mais de 73.500 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 41,89% dos casos por 100 mil mulheres. A idade mais frequente é acima dos 50 anos, mas cada vez mais estamos com pacientes mais jovens. Então, em breve, essa estatística pode estar mudada. E quando o câncer está relacionado ao trabalho? Um estudo publicado pelo INCA mostra que pelo menos 19 tipos de tumores, entre eles o de pulmão, pele, fígado, laringe, bexiga e leucemias, estão relacionadas à ocupação e ao ambiente de trabalho. Trabalhadores de algumas profissões, como as de cabeleireiro, piloto de avião, comissário de bordo, farmacêutico, químico e enfermeiro, são muito mais propensos ao desenvolvimento desses tumores. Existem muitas coisas que não são exigidas e também que não são fiscalizadas, né? E eu acho que o mais importante de tudo é saber que o câncer é a segunda causa de morte por doença no Brasil, só perde para as doenças do coração. E a terceira de causas gerais. Outro estudo realizado por cientistas da Universidade de Montreal, no Canadá, descobriu que algumas mulheres com profissões específicas têm maior probabilidade de desenvolver câncer de ovário. Cabeleireiras, vendedoras, trabalhadoras da construção civil e contadoras estão na lista de risco. Muitas vezes,
os elementos que são utilizados dentro do processo produtivo, eles podem ser substituídos por outro produto que não gere câncer, ou pelo menos tenha uma incidência de casos de câncer menor. Então essa é a primeira e a principal medida que as empresas devem adotar para reduzir os casos de câncer. O segundo passo é realmente reconhecer a existência desses agentes cancerígenos nos ambientes de trabalho, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem visto. A grande maioria dos empregadores prefere, tapar os olhos, fazer de conta que aquele agente não está causando câncer nos seus trabalhadores e não faz a vigilância necessária para fazer o acompanhamento dos trabalhadores e ver se realmente algum deles desenvolveu algum tipo de câncer. No combate ao câncer relacionado ao trabalho, o MPT atua de diversas maneiras. Uma delas foi com a criação do Projeto Nacional de Combate ao Câncer relacionado ao trabalho. O programa tem o objetivo de orientar e capacitar os procuradores sobre os casos e tipos de câncer. E para ampliar o debate sobre esse tema e falar sobre outras doenças e riscos relacionados ao trabalho, obrigações dos empregadores e direito dos empregados, eu recebo aqui nos estúdios do Trabalho Legal o procurador do trabalho e gerente do projeto de prevenção do câncer relacionado ao trabalho, André Magalhães Pessoa, e o consultor técnico do Ministério da Saúde, Douglas Lima. Primeiro, quero agradecê-los por estarmos aqui nessa roda de conversa e colocar aqui o meu bottom, que gentilmente o Douglas trouxe para a gente, está todo mundo já com bottom. Esse aqui é de uma campanha? Exatamente, esse é o PIN, né, do Zé Gotinha, que representa a nossa luta da campanha nacional de vacinação, né, para ampliar a cobertura vacinal em todo o país. Então eu também vou fazer isso, porque se a gente vai falar de saúde, é importante que a gente esteja aqui já pensando na prevenção. Como nós vimos na reportagem, hoje eu converso aqui com o senhor procurador, do nosso colega, ela fala muito do câncer como essa doença que também pode ser causada, que a gente sabe que tem várias questões que levam aí ao câncer, mas relacionado ao trabalho. O que o Ministério tem feito? O que o Ministério Público do Trabalho tem feito? Qual a atuação específica do Ministério Público do Trabalho? A gente viu o procurador falando também na nossa reportagem, para evitar que isso continue acontecendo. O Ministério Público do Trabalho ele sempre teve uma preocupação muito grande com algumas exposições sensíveis de alta severidade, né? E que, de certa forma, tem o poder de provocar o desenvolvimento de câncer, né? Como o amianto, agrotóxicos. Historicamente, nós temos projetos, grupos de trabalho visando ao banimento do amianto no Brasil e proteção dos trabalhadores. Há um grupo de trabalho com atenção especial aos agrotóxicos, né? E havia um grupo de trabalho também em relação à exposição à sílica, e todas essas exposições são carcinogênicas, são cancerígenas, né? Mas há uma gama muito grande de substâncias, ambientes de trabalho e processos de trabalho, né, que trazem risco ao desenvolvimento do câncer, né? Então surgiu no Ministério Público a necessidade de criação também de um projeto específico, né, com esse intento de dar uma visão especial às exposições que podem causar câncer. E aí entra você, Douglas, quando a gente fala dessa parte que aqui o procurador falou, o foco principal, invisibilizado. Por quê? Os trabalhadores eles não sabem que quando eles chegam ao consultório, quando eles detectam ali algum problema de saúde, que depois muitas vezes é um câncer, eles não sabem que isso foi proveniente do trabalho? Muitos não chegam com essa conclusão já sabendo? Nós, enquanto Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, nós temos essa competência, né, essa função de levar, através dos nossos centros de referência em saúde do trabalhador, esse conhecimento sobre o câncer relacionado ao trabalho. E aí, esse desconhecimento muitas vezes se dá, quando a gente pensa no câncer relacionado ao trabalho, pelo período de latência que o câncer tem, né, para acometer um trabalhador ou uma pessoa
enfim, quando esse adoecimento não tem a relação com o trabalho. E o que é que nós entendemos? Esse período de latência, muitas vezes, ele pode ir além de 20 anos, acima de 20 anos. Então, eu sou um trabalhador hoje, que estou num ambiente que me expõe a um agente cancerígeno, mas muito provavelmente eu só vou ter esse adoecimento daqui a 10, 15, 20 anos. Então, daqui a 20 anos, esse trabalhador ele já pode não estar mais naquele vínculo, né? Pode não estar mais naquele ambiente ou naquele processo de trabalho, e por conta disso ele desconhece ou tem até mesmo o que a gente chama do viés de memória, né? Ele não consegue se recordar daquela exposição, mesmo sabendo muitas vezes que ela pode acontecer. Agora, doutor André, quando a gente fala isso, a gente sempre fica pensando naquele profissional que ele está ligado a uma empresa e esse empregador, ele não tem essa responsabilidade, porque eu não sei nem se é a questão da gente falar do desconhecimento. Eu acho que o que envolve mais é a questão da responsabilização, né? No plano prático, assim, o que infelizmente acontece, né? na rotina trabalhista, o trabalhador que é exposto a condições inadequadas, inclusive com exposição a processos e ambientes de trabalho com riscos ao desenvolvimento do câncer, ele geralmente só ingressa com a ação depois que deixa o emprego. Quando perde o emprego, quando pede dispensa, e então o que acontece? Se ajuiza a ação, ele vai buscar o quê? A reparação do prejuízo que lhe foi causado, que aí, às vezes, já detectando que há agravos à sua saúde em decorrência daquela exposição, ele vai ingressar com uma ação trabalhista para buscar uma compensação pecuniária ou até visando aqui o empregador, por exemplo, no caso aqui trazido à discussão, que o empregador possa custear, né, o seu tratamento. Só que, sob viés individual, isso pode até, de certa forma, resolver ou amenizar a situação do trabalhador, mas o ambiente e os processos de trabalho naquela empresa continuam da mesma forma, continuam, aquele meio ambiente de trabalho continua adoecendo trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive o Ministério da Saúde, vou pedir para um dos meus colegas trazer aqui para a gente, já criou inclusive um atlas, né, que é para chamar a atenção nessa algumas formas de combate ou como a pessoa, o trabalhador, pode ter ciência ali dessa questão de câncer e saúde e ambiente de trabalho, não é isso mesmo, doutor? Exatamente. O câncer relacionado ao trabalho, né, ele é hoje um dos nossos agravos de notificação compulsória e da nossa vigilância de rotina, né? Então, é importante dizer que toda vez que nós estamos diante de um caso de câncer relacionado ao trabalho, essa notificação ela é compulsória e deve acontecer no nosso sistema de informação, né? O SINAM, que ele é um sistema para esse tipo de agravo, e dentre tantos outros, né, de notificação compulsória. E um dos produtos, né, dos nossos produtos, é exatamente esse que você está aí agora na mão, que é o Atlas do Câncer Relacionado ao Trabalho, onde a gente mostra, num formato regionalizado, a exposição ocupacional, alguns números, algumas projeções, vários tipos de para o adoecimento do câncer relacionado ao trabalho no Brasil. Essa publicação ela foi lançada no ano passado, mas ela ainda é muito atual e eu acredito que ela pode servir de norte, né, para os profissionais de saúde, para os trabalhadores, né, que querem compreender que tipo de exposição ocupacional é mais visível ou acontece mais no seu território hoje, e por isso nós fizemos, né, essa produção de forma regionalizada. Que bom que a gente tem aqui mais informações pelo Atlas e saber que as pessoas também podem acessar. Dr. Douglas, muito obrigada. Dr. André, muito obrigada. E no próximo bloco, nós vamos mergulhar na história e na cultura afro-brasileira e entender a sua importância no cenário nacional. Não saia daí, eu volto já já. Esse mês é também um momento de reflexão e de valorização da cultura afro-brasileira, pois 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Vamos acompanhar agora, na reportagem, como o MPT debateu o tema e deu visibilidade a essa data tão importante. A maior parte da população brasileira é negra, 56%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Porém, essa mesma parcela é a que tem os menores índices de acesso ao mercado de trabalho. Uma pesquisa encomendada pelo Banco Mundial aponta que 60% dos trabalhadores informais são negros. Dentre os 70 entrevistados, 28 jovens mencionaram barreiras percebidas no processo de contratação e destacaram a relevância da aparência como a cor de pele. Ao analisarmos os dados, vemos que a parcela da população com mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho são os jovens negros. Para mudar esses números e preencher essa lacuna, o projeto Afropresença, criado a partir das diretrizes e estratégias do Projeto Nacional de Inclusão Social de Jovens Negras e Negros no Mercado de Trabalho do Ministério Público do Trabalho, o MPT, procura promover capacitação e inclusão dessa parcela da população. Esse projeto nacional, ele tem como objetivo principal trazer uma sensibilização dentro das empresas e para a sociedade sobre a questão do racismo estrutural e institucional, também combatendo o racismo nos ambientes empresariais e na sociedade como um todo, também promovendo capacitações tanto para os RHs das empresas quanto para os jovens negros e negros que estão no mercado de trabalho e, por fim, e um dos principais objetivos é promover a contratação para funções qualificadas dentro das empresas. Por quê? Porque o projeto, na realidade, ele tem como objetivo principal transformar a representatividade dentro das empresas. Este ano, o evento contou com capacitações e mesas de debate com temas como violências, discriminações e assédios, processo seletivo, universidade pública e privada e a inclusão racial, o RH como promotor de inclusão racial e valorização profissional, o legislativo e as ações afirmativas no Brasil, além de mural de vagas. Nas 4 edições aí de Afropresença, sempre temos os murais de vagas em que as pessoas vão até lá, se inscrevem, participam e conseguem ser encaminhadas ao mercado de trabalho. Além da participação também, eu destaco aqui, de parlamentares, né, como o deputado Feliciano, a deputada Dandara, deputados federais, senador Paim. Grandes empresas estiveram dentro dessa nossa programação deste ano, muitos organismos internacionais, entidades que atuam na defesa dos direitos da população indígena, ou seja, é uma edição muito rica em pluralidade humana e muito rica em uma discussão, em um debate profundo de inclusão no mercado de trabalho. O Pablo Café, mediador do Afropresença este ano, também é analista de diversidade, equidade e inclusão na CIA de Talentos. Ele explica como o evento é uma arma poderosa no combate ao racismo estrutural. Um ponto relevante sobre a Afropresença é que ele une várias empresas que muitas vezes para o mercado são empresas concorrentes, e ele une essas empresas com um objetivo em comum, e aí quando você tem a união dessas várias empresas, a gente consegue ampliar o impacto, a gente consegue combater a discriminação e o racismo estrutural através de conteúdos, através de, principalmente, criação de políticas e práticas cada vez mais consistentes, a gente possibilita trocas mais relevantes, a gente possibilita aumento de credibilidade, reputação, inovação e criatividade. Então fica evidente o quanto que um evento como esse, voltado para o desenvolvimento de jovens e negros e negras, tem esse impacto significativo diante do desenvolvimento dessas pessoas, assim. O Afropresença faz tanto a diferença na vida de quem participa que o Wellington é a prova disso. De participante ao organizador do evento. Acho que primeiro pensar nas oportunidades em que a gente podia criar para jovens, estudantes negros que, assim como eu, tinham muitos sonhos e têm muitos sonhos, que desejam realizar grandes coisas, que pretendem melhorar a qualidade de vida, não só de si próprio, mas também da família como um combo, né? Porque sempre quando a gente avança socialmente, a gente carrega junto todo um conjunto de pessoas que compõem nosso ambiente familiar, nossa quebrada, estimulando outras pessoas a quererem conquistar ou rumar pelo mesmo caminho, porque a gente carece de muitas referências, né?
e todo mundo que conquista algo que é muito longe da realidade do lugar onde vive se torna referência desse lugar, né? Dúvidas sobre seus direitos quando o assunto é saúde e segurança no trabalho? Tire algumas delas agora, no nosso quadro Fala Trabalhador. Eu gostaria de saber quais são as profissões que dá direito a adicional de insalubridade. O pagamento do adicional de insalubridade, ele não decorre especificamente do exercício de determinadas profissões, mas da exposição a determinados agentes nocivos à saúde no trabalho. Então, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que são exercidas acima dos limites de tolerância previstos em anexos da norma regulamentadora número 15. Então, situações de exposição a ruído, a calor, a radiações ionizantes, a determinados agentes químicos, a poeiras minerais. Então, quando acontece essa exposição acima dos limites de tolerância que são definidos na norma regulamentadora 15, há o direito à percepção ao adicional de insalubridade. Eu gostaria de saber se a empresa é obrigada a fornecer material de segurança. Sim, a empresa ela é obrigada a fornecer os equipamentos de proteção individual. É a norma regulamentadora número 6 que regulamenta esse fornecimento desses equipamentos. Mas a gente precisa se lembrar que o EPI, como a gente chama, ele é a última medida de prevenção. Existe uma outra norma regulamentadora, que é a NR1, que regulamenta o programa de gerenciamento de riscos na empresa. E essa NR1, ela estabelece que as medidas de prevenção, elas devem ser adotadas sempre ouvindo os trabalhadores e observando uma ordem de prioridade. Então, primeiro, identificado um risco, é preciso que se atue para tentar a eliminação desses fatores de risco. Se isso não for possível, é necessário, então, atuar na minimização, no controle desses fatores de risco. Isso ocorre principalmente por meio da implementação de medidas de proteção coletiva, é o que a gente chama de equipamento de proteção coletiva. E, além disso, depois, como terceira alternativa, ainda com o propósito de reduzir essa exposição ao risco, tem que se implementar medidas administrativas, medidas de organização do trabalho. E apenas por último, para riscos residuais, implementa-se equipamento de proteção individual. Se eu sofrer um acidente de trabalho, a empresa deve me indenizar? Sim. É possível que a empresa tenha que indenizar o trabalhador ou a trabalhadora que tenha se acidentado ou adoecido no ambiente de trabalho. É preciso que se verifique no caso concreto qual foi a extensão do dano causado para verificar esse direito à indenização e principalmente verificar qual foi a responsabilidade da empresa no descumprimento do seu dever de cuidado, de proteção, de implementação de medidas de prevenção no ambiente de trabalho. A atuação do Ministério Público do Trabalho na proteção dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras também passa pelo servidor público, esse profissional que presta um grande serviço à sociedade. São trabalhadores e trabalhadoras que dedicam ao bem comum, garantindo os direitos e deveres da população. Veja agora a nossa homenagem a esses trabalhadores que tem o dia 28 de outubro dedicado a eles. Você já parou para pensar quantos servidores públicos existem no país? Quantas funções são exercidas todos os dias para que o serviço público não pare? Muitas vezes a gente nem percebe, mas eles estão lá. A Tânia era uma dessas servidoras que realizava um trabalho inclusive com influência internacional. Mas como era interno, a população em si nem percebia. Há 3 anos, ela passou a fazer parte da equipe de médicos da família e comunidade na Vila Planalto, em Brasília. Aqui, até ela passou a ter noção do impacto do trabalho na vida das pessoas. Principalmente na saúde da família, a gente acompanha mesmo. A gente vê aquela pessoa que quer engravidar ou não quer engravidar, ela engravida, por 9 meses a gente acompanha, depois esse bebê vem, a gente acompanha, vai conhecendo todo mundo da família, porque às vezes não é só a gestante, mas é o marido que está com o problema, o pai, não sei o que e tal. E curiosamente, às vezes a gente está atendendo e identifica, se você é filho de fulano, que eu estou vendo no seu prontuário, você é irmão do outro.
Então, peraí, me conta do seu irmão que ele nunca mais apareceu. Então, nunca mais voltou? Nunca mais apareceu, não sei, ele está tomando remédio, não está tomando remédio, então é assim, é muito gostoso, eu acho legal assim. Além do atendimento aqui no consultório, uma vez por semana eles também fazem visitas em casa. Um trabalho que faz a diferença e traz qualidade de vida para as pessoas quando feito com profissionalismo e também amor. Carinho na unidade e também na sala de aula. Já são quase 30 anos que a Janaína recebe esse calor humano dos alunos toda vez que entra na sala. Todo esse amor é uma forma de retribuir a dedicação da professora que vai além da sala de aula e dos horários da escola. Antes de se dedicar exclusivamente à rede pública, ela levava praticamente uma vida dupla. Era assim, trocava de uma camiseta de uma escola e botava da outra, aí tinha uma caixa no carro que era para uma escola, uma caixa no carro que era para outra escola. Aí chegava, tocava o material aqui de uma escola, aí pego da outra. Aí comia uma banana, um iogurte, na hora do almoço, saia correndo já para outra escola, entendeu? Então, assim, aí muitas vezes no final de semana, no ensino médio, formulando simulados, né? E mesmo com a rotina puxada como essa, ela sempre se preocupou com o desenvolvimento dos alunos. Hoje, com o retorno pós-pandemia, essa preocupação e dedicação é ainda maior. Assim como a professora tem o cuidado de acompanhar de perto o desenvolvimento dos seus alunos, o Ministério Público do Trabalho também tem acompanhado a situação desses profissionais, focando principalmente na saúde deles, que se dedicam tanto em atender a população. O trabalhador do serviço público é aquela pessoa que empresta sua existência, sua força de trabalho, né, a promover o serviço essencial para a sociedade. Então, tradicionalmente, os servidores públicos sobre os quais o Ministério Público do Trabalho coloca mais esforços, né, e foca mais, são os professores, os profissionais e trabalhadores do setor de saúde, em relação também aos trabalhadores das forças de segurança, do sistema prisional, trabalhadores, catadores de material semi-reciclável. O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação muito contundente na tutela desses trabalhadores considerados invisíveis, né? Segundo a procuradora, é importante lembrar que o servidor público não é só aquele concursado. Inclui também o comissionado, o estagiário, o trabalhador terceirizado, o contratado. Todas essas categorias estão sendo abraçadas pelo MPT. Nós prestamos também uma atenção especial aos trabalhadores da saúde, em relação à espécie de contratação, em relação à garantia do pagamento das suas verbas trabalhistas, né, dos seus salários, porque tem acontecido de forma muito frequente, infelizmente, a sonegação de direitos trabalhistas de terceirizados. Isso é um foco de atenção contínuo do Ministério Público do Trabalho. Tudo isso para garantir que os direitos desses profissionais e a prestação dos serviços essenciais para a sociedade continuem em equilíbrio. E o que será que bombou nas redes sociais em outubro? É o que vamos ver agora no nosso quadro MPT nas Redes, com a Sabrine Menezes, que traz todos os detalhes. Fala aí, Sabrine. E aí, Madê? O trabalho por aplicativos foi o assunto que mais movimentou as redes sociais do MPT em outubro. Isso porque a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública sobre o tema e a participação do Procurador do Trabalho, Renan Bernardi Calil, rendeu 3 postagens relevantes no nosso Instagram. O Coordenador Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do MPT defendeu o reconhecimento do vínculo de emprego entre os profissionais e as plataformas digitais. A primeira postagem sobre a audiência recebeu mais de 1.500 likes. Em outro post, que gerou mais de 1.200 curtidas, mostramos o momento em que o procurador questiona o posicionamento das principais empresas de transporte e de delivery que utilizam plataformas digitais, mas se apresentam como empresas de tecnologia, para defender a tese de que não há vínculo de emprego com os motoristas e entregadores.
Outra publicação destaca a fala de Calil contra o rebaixamento dos padrões de proteção trabalhista conquistados ao longo de 100 anos de luta dos trabalhadores, pois isso pode gerar um efeito de desestruturação completa no mercado de trabalho. Ainda segundo ele, os mecanismos de controle do empregador no século XXI não podem ser comparados com o que ocorria no século passado. O post gerou muita discussão nos comentários e recebeu mais de 2.600 likes. E para mostrar o quanto esse assunto é importante, outro post das nossas redes divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, realizada pelo IBGE, que investigou no 4º trimestre de 2022 a relação de trabalho por meio das plataformas digitais. Os dados revelaram a precarização do trabalho dos profissionais chamados de plataformizados e o controle exercido pelas empresas dos setores de transporte e entrega de mercadorias sobre eles. Falando ainda de trabalho por aplicativos, vocês sabiam que uma decisão recente da Justiça do Trabalho condenou a plataforma digital Rappi a reconhecer o vínculo de emprego de seus entregadores? A decisão atende o pedido feito pelo MPT em São Paulo. O juiz do trabalho Paulo Sérgio Jacutis foi o relator do caso e afirmou que não há dúvida da relação efetiva de emprego. Uma ótima notícia para o trabalhador, né, Madê? Mas a gente não teve apenas esse assunto em destaque em outubro. O trabalho análogo ao de escravo também bombou nas nossas redes sociais agora no finalzinho do mês. É uma outra boa notícia para o trabalhador, sabia, Madê? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a reparação por trabalho escravo na Justiça do Trabalho é imprescritível. A decisão tem como base recurso do Ministério Público do Trabalho a partir de uma ação civil pública ajuizada em 2020 pela instituição e pela Defensoria Pública da União após o resgate de uma trabalhadora doméstica idosa em São Paulo. E você acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter? Não? Então tá na hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso. Tchau, tchau. Assim chegamos ao final do nosso programa. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau!